Olá, tudo bem com você? Eu sou a Gabriela Moreira, sou educadora musical, autora do livro Princípios da Musicalização Infantil da Aprendizagem. Sou professora de musicalização, piano, ukulele e também dou cursos online para professores. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a musicalização infantil, geral, de 0 a 6 anos de idade. Ao contrário do que muitos acham, na musicalização infantil a criança não vai aprender a técnica musical, como tocar piano, como tocar violão, como tocar violino, como tocar tal coisa. A criança não vai ficar presa a técnicas musicais, mas sim nós vamos ajudá-la a desenvolver habilidades musicais que vão prepará-la para a alfabetização musical, para o aprendizado de um instrumento musical, se ela quiser aprender um dia. Mesmo que ela não queira, a musicalização vai desenvolver muitas habilidades cognitivas de aprendizagem, habilidades motoras. A criança vai aprender pela exploração, pela vivência. A criança tem que sentir primeiramente os elementos musicais antes de tornar consciente. Por exemplo, a criança ela vai entender, vai apreciar elementos sonoros como altura, como grave, agudo, duração, sons médios, longos e mais curtos, timbres. O que são timbres? É a voz de cada instrumento. E aprender a diferenciar esses timbres, conhecer as famílias dos instrumentos, desenvolver a capacidade de percepção auditiva, perceber, diferenciar sons. A percepção auditiva, a percepção visual são funções cognitivas. E na musicalização a gente consegue desenvolver isso com as crianças. Lembrando que é na primeira infância que o cérebro da criança está mais plástico, mais maleável ao ambiente. Então todos os elementos, todos os estímulos, todas as vivências que a gente proporcionar para a criança estará contribuindo para a realização de novas conexões sinápticas no seu cérebro, contribuindo para um cérebro mais ativo, mais saudável, também para a liberação de neurotransmissores que vão facilitar a aprendizagem das crianças. Então, quanto mais a criança vivencia elementos musicais e repetem esses elementos musicais, essas conexões sinápticas elas vão ficando fortalecidas com a liberação de neurotransmissores como dopamina, que a dopamina é altamente influenciável na nossa neuroplasticidade cerebral. O que é a neuroplasticidade? A capacidade do nosso cérebro conectar novas sinapses, fazer novas sinapses e fortalecer aquelas já existentes. Então, na musicalização infantil, é um longo período, é uma prática a longo prazo. Cantar musiquinhas na sala de aula, no dia a dia, para ensinar coisas, não é musicalização infantil. Por quê? A musicalização infantil é uma disciplina específica a longo prazo. Você vai planejar a primeira aula, mas já pensando lá na última. Você já tem que pensar no processo a longo prazo. Quando você quer ensinar, por exemplo, cores, alfabeto, datas comemorativas, números, você quer ensinar coisas através da música, é diferente, entendeu? Mas tá tudo bem, perfeito, porque a música ela é sim uma ferramenta pedagógica, ela é uma facilitadora de aprendizagem. Só que a gente tem que tomar cuidado ao dizer que faz musicalização infantil. A musicalização infantil é visando, ao longo prazo, um determinado conteúdo musical, certo? A gente esquece dessa parte às vezes. A gente fala muito que a música auxilia na coordenação motora, auxilia na expressividade, na autoconfiança, mas a gente esquece do conteúdo musical, que é importante. Então, a gente pensa na musicalização preparando a criança para alfabetizar musicalmente, para que ela consiga um dia realizar ritmos, entender os ritmos mais longos, os ritmos que são mais curtos, entender os intervalos melódicos, não precisar de auxílio de instrumento para aprender a cantar afinado. A musicalização ela vai visar os elementos musicais. Obviamente que vai proporcionar a interação social, a expressividade, a motricidade, a coordenação motora, a capacidade de prestar atenção, manter o foco. E a musicalização também tem capacidade de ser algo interdisciplinar, ou seja, a criança adquire habilidades agora para facilitar a vida dela no cotidiano também. Mas tem que tomar cuidado, porque não existem estudos suficientes que dizem assim, faça música e seu filho ficará mais inteligente em matemática. Temos que tomar cuidado em neuromitos. Ainda não existem estudos neurocientíficos suficientes que falam coloque seu filho na musicalização e ele vai ficar mais inteligente em matemática na escola.
O que vai acontecer, na verdade? A musicalização, ela desperta áreas do nosso córtex pré-frontal, a capacidade de pensar, raciocinar, prestar atenção, o freio inibitório, pensar fora da caixinha, resolver problemas, a memória de trabalho. Então essa porção do nosso cérebro, ela é a maior do nosso córtex. E a música, ela influencia diretamente nessa área e, consequentemente, vai afetar os diferentes tipos de inteligência. Mas não significa que fazer música é uma regra, né? A criança vai ficar inteligente em matemática. Pode ser que uma criança, por ter feito musicalização, despertou áreas mais lógicas no cérebro dela e que influenciou ela ir bem na matemática na escola. Mas não é ainda uma regra, né? Então temos que tomar cuidado com neuromitos. O que nós sabemos é que sim, a musicalização ela desperta, ela ativa todo o nosso cérebro. O corpo caloso, que a função dele é unir os hemisférios cerebrais e mandar mensagem entre eles, ele pode ser um pouco maior em músicos do que em não músicos. Isso foi realizado em estudos neurocientíficos, com crianças que fizeram aula de piano por um tempo do que aquelas que não fizeram aulas de piano. Então, teve um aumento significativo no corpo caloso, porque no nosso cérebro ele tem a capacidade de se ativar ao mesmo tempo quando a criança está fazendo música. Como que ativa? Por conta do corpo caloso, que vai transferir informações, né, entre os dois hemisférios cerebrais. E também a área do cerebelo, nosso cerebelo, ele não faz parte do córtex, mas ele é totalmente ativo na aula de musicalização. O cerebelo ele é responsável pela nossa motricidade, pela aprendizagem motora, coordenação motora, e ele dialoga com o nosso córtex motor, que fica no lobo frontal. Então, o tempo todo está tendo comunicação no nosso cérebro. Quando a criança está ouvindo, percebendo sons, está ativando o córtex auditivo, juntamente com o cerebelo também, com o córtex pré-frontal. Quando a criança está tocando, colocando em ação o corpo, movimento, noção espacial, sensações, também está ativando o córtex parietal. Então, o cérebro está totalmente ativado quando a criança está fazendo música. E por isso que essa conexão do corpo caloso fica mais fortificada. Então, o cérebro ele é amoldável ao ambiente externo. Então, se a criança faz músicas desde cedo, esse cérebro vai ficar mais fortificado, mais ativo, por conta que a música ativa os dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. Isso não é falácia, isso não é um senso comum, isso é ciência. Estudos já dizem, a música trabalha o cérebro, todas as partes do cérebro de maneira simultânea. Não é uma partezinha só que vai ficar acesa lá, não, a criança está fazendo alguma música, alguma atividade. Mas praticamente todas as áreas cerebrais ficam ativas. Então contribui para a formação da memória, fortalecimento de memória, vai contribuir para o fortalecimento da atenção, do foco, da concentração, da percepção auditiva. Então é na musicalização infantil que a gente tem que tomar muito cuidado com os tipos de repertório musical que a gente oferece para as crianças, porque às vezes a gente acha que aquela música é perfeita, você tem que aprender isso mesmo, porque é cultura, não sei o quê, mas às vezes nem tudo ainda é adequado para aquela faixa etária. Às vezes são processos, são por partes, por isso que todo professor precisa conhecer desenvolvimento neurológico, para as crianças saberem o que elas precisam naquele momento. E criança é simplicidade. A criança não precisa ainda compreender músicas complexas, cheias de letras e cheias de interpretações. A criança não tem noção do abstrato ainda, ela interpreta as coisas do jeito dela. Às vezes a gente explica tanto uma coisa e ela não entendeu nada. Ela entendeu o que está na capacidade dela naquele momento. Então, o professor precisa conhecer desenvolvimento neurológico para saber o tipo de repertório para oferecer na primeira infância específica. Porque é na primeira infância que a criança vai construir as suas referências auditivas, referências musicais, entender as diferenças sonoras, para depois, sim, vocês apresentarem o tipo de música que vocês quiserem. Mas na primeira infância tem que tomar cuidado com a audição das crianças, porque está em formação. A percepção auditiva, como eu falei, é uma função cognitiva, ela está em formação. Então, ela precisa de bons estímulos adequados para cada necessidade cognitiva para fortalecer na maturação cerebral. Então, assim, pessoal, musicalização infantil é algo muito complexo. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, eu tenho o meu curso de música e neurociência, como o cérebro processa a música, e agora eu tenho o meu curso de musicalização para bebês, didática, planejamento e repertório, onde eu falo tudo sobre isso para vocês. E também disponível no meu livro, que é esse que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E vocês podem encontrar na Amazon,
americana, submarino. Então chama Princípios da Musicalização Infantil da Aprendizagem. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês rapidinho sobre a musicalização infantil, para a gente pensar antes de praticar a musicalização, certo? Então, beijo, espero que tenha gostado, comenta, deixa seu joinha aqui no vídeo e até a próxima!